Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa quarta aula de Fundamentos de Redes. Queria agradecer a todos os que estiveram presentes conosco na nossa semana passada e agradecer aos que estão presentes hoje. Eu vou mediar o nosso fórum. Se sintam à vontade de mandar suas dúvidas e agora eu passo a palavra para o professor. Muito boa noite a todos vocês que estão aqui conosco hoje. Hoje é a nossa quarta aula, a quarta live ao vivo da disciplina de Fundamentos de Redes de Computadores, aula relativos aos protocolos de rede. É uma aula bem abrangente, que eu tentei trazer vários protocolos diferentes, assim como o nosso livro também traz uma série de outros protocolos também. Então eu tentei complementar com vários outros e dar uma revisada naqueles. Assim como as nossas outras aulas ao vivo, como nas nossas outras lives, abro espaço para que vocês possam estar fazendo suas perguntas. Só já deixando um recado em relação à nossa próxima live. Nossa próxima live, no começo, antes da gente começar com as perguntas, eu vou precisar de alguns minutinhos para mostrar para vocês alguns vídeos no YouTube. Por que disso? Inclusive, eu vou falar disso um pouco no vídeo, por isso que eu já estou falando para vocês agora para adiantar, mas isso vai ser feito na live e não na aula ao vivo, na aula. O que acontece? As aulas de modelo OSI, que são as nossas aulas 5 e 6 que nós vamos ter, elas precisam de alguns conceitos, algumas estruturas gráficas que é um pouco complicado da gente trabalhar nas próprias aulas. Mas existem alguns vídeos excepcionalmente bons, eu selecionei alguns para vocês, especialmente com relação a duas camadas. Eu vou explicar isso melhor na próxima aula, mas especialmente duas camadas, eu acho que alguns desses vídeos vão agregar bastante. Então eu vou passar eles para vocês. Tem um deles que está nos próprios slides, mas vou passar alguns desses para vocês no começo da nossa próxima live, antes de começar com as perguntas. Então, voltando agora ao capítulo 4, capítulo de protocolos de redes. Abro a vocês, então, para que vocês possam estar colocando as suas dúvidas. Beleza, gente. Explicar a diferença de comunicação síncrona e assíncrona. O que acontece? A comunicação assíncrona, ela não precisa ser sincronizada. Então, o que acontece? Você envia... É como se você mandasse a informação simplesmente por linhas de comunicação. RX, TX, ou se for uma comunicação simplex ou half duplex, simplesmente uma única linha de comunicação. Mas é como você consegue mandar a informação num único cabo, num único fio. Por quê? Você tem os seus, vamos colocar dois agentes. Você tem os seus agentes transmissores e receptores, e esses agentes transmissores e receptores, eles sabem qual a frequência que o outro vai receber a informação. Então, eu estou com um transmissor transmitindo vamos colocar lá, 2.4 GHz, é uma frequência bem comum usada na comunicação. Então, eu estou transmitindo a 2.4 GHz, quem está ouvindo já sabe essa velocidade, então ela vai tratar de escutar nessa mesma velocidade. Porque pensa, a frequência da nossa voz é constante, então todo mundo com a gente consegue falar e entender, constante não, mas ela trabalha numa faixa extremamente pequena. Então, o que acontece? A gente consegue falar e se entender trabalhando numa frequência um pouquinho mais alta, um pouquinho mais baixa, sem que isso altere a nossa comunicação. Na comunicação de dispositivos eletrônicos é a mesma coisa. Se eu trabalho com 2.4, mas eu tenho alguém enviando a 2.4001 ou 2.4002 do outro lado, isso não vai fazer diferença nenhuma. Porém, quando você trabalha com grandes faixas de diferença, você precisa saber a faixa que os dois estão trabalhando. Assim como nós humanos, tem sons de várias frequências que nós não escutamos. Então, o que acontece? Eu preciso saber a frequência que todo mundo está trabalhando. Na comunicação assíncrona, eu sei quem é essa frequência. Na comunicação síncrona, eu preciso de uma linha somente para fazer essa sincronização. Então, eu tenho a pulsação do clock, o clock que faz essa sincronização. O clock nada mais é, gente, do que um oscilador.
tem vários cristais eletrônicos que eles fazem a função do clock automaticamente. Então, o que acontece? O clock ele é pensa como se fosse uma senoide. Claro que no digital ele vai ser como se fosse uma senoide mais quadradinha, né? Mas, através dessa senoide, eu sei que hora que eu tenho nível 1 e que hora que eu tenho nível 0. Se eu sei que hora que eu tenho nível 1 e que hora que eu tenho nível 0, eu sei o período que demora de eu sair de 1 ir para 0 e começar de novo a voltar para 1. Esse é o período. E a minha frequência é 1 sobre o período, 1 inverso do período. Consecutivamente, se eu tenho essa linha de clock, eu consigo conhecer o período, eu vou conhecer também a minha frequência. Sabendo a frequência, os dois dispositivos estando enviando uma frequência para o outro, eu consigo que os dois saibam, então, que eles consigam fazer uma comunicação sincronizada. Eles conseguem sincronizar essa comunicação, onde se um ou outro, por algum motivo, precisar transmitir mais rápido ou mais devagar, ele vai mandar essa linha de clock, o outro vai receber essa linha de clock, e então eles vão conseguir se sincronizar em uma outra frequência, não necessariamente a frequência inicial que foi começada a se trabalhar. Então, essa é a comunicação síncrona, onde você tem uma linha para sincronizar essa linha de clock, essa linha de oscilador que você utiliza para sincronizar receptor e transmissor. Podem mandar mais dúvidas, pessoal. Professor, acho que o pessoal está... Todo mundo entendeu sobre a aula. Acho que se você tiver à vontade aí, teve até o José que pediu para você tocar uma música ali. Acho que você chegar... Diga. Talvez toque uma música ali para mostrar as frequências analógicas. Aí só, surgiu umas dúvidas ali, ó. Eu vou trazer, na verdade, uma curiosidade aqui para a gente sobre essa parte de frequências. Eu falei ali da frequência sonora humana, só para vocês terem ideia, pessoal, o som da nossa voz, ele é na casa de... nosso ouvido ele vai de 20 a 20 kHz. Então, tudo que é na casa de mais de 20 kHz, a gente não consegue escutar. Porém, a frequência da nossa voz, ela é muito menor do que essa faixa. Ela é de 50 a 3.4 kHz. Então, ela é uma frequência muito mais baixa. A gente trabalha numa faixa de frequência muito pequena, né, a que a gente consegue lidar. Tem umas tabelas bem legais que eu poderia até mostrar algumas aqui para vocês a título de curiosidade, que poderiam mostrar toda essa parte de, por exemplo, se a gente pega a frequência do telefone, ela é uma frequência relativamente baixa. A frequência senoidal, acho que é a mais baixa que a gente conhece, que a gente lida com ela no dia a dia, que é qual? A da nossa eletricidade. Então, a eletricidade aqui no Brasil ela é 60 Hz, então ela seria um clock muito lento, o período dela. E na Europa vai para 50 Hz, as mais lentas também, ela é considerada a baixíssima frequência. Aí tem a frequência da nossa voz, que é a baixa frequência do nosso ouvido, que é a meio baixa frequência, aí tem média frequência, alta frequência, muito alta frequência, altíssima frequência, e por aí vai. Quando a gente fala de comunicação eletrônica, a gente geralmente lida com essas frequências um pouco mais altas. Então é isso. Qualquer coisa, a título de curiosidade, eu posso mostrar. Mas, bom, vamos... Quem é o responsável pela sincronização dessa comunicação? Os dois dispositivos. Geralmente, quando a gente trabalha vai depender muito do protocolo que você está utilizando, mas quase sempre protocolos síncronos tem um mestre, um chefe ali, alguém
alguém que manda, digamos assim, na comunicação. Não necessariamente que esteja numa comunicação, numa arquitetura mestre-escravo, mas geralmente são protocolos que você tem uma certa hierarquia. Então, esse dispositivo de hierarquia mais alta vai mandar o clock dele. E aí o dispositivo escravo, digamos assim, o dispositivo que está, de certa forma, um pouco mais baixo nessa hierarquia, vai receber aquele clock, aquele sinal de clock que vai fazer essa sincronização. Quando a gente for falar de IP e máscara IP, eu acredito que é mais interessante a gente utilizar essa parte na... Vamos fazer o seguinte, se sobrar tempo eu já respondo sobre essa parte, mas bom, tá, eu vou responder, é que assim, a gente vai ter toda essa parte de IP mais quando a gente tratar um pouco de modelo OSI, mas respondendo a sua pergunta, cara, o cuidado é a gente não repetir a máscara de rede. Então, a gente ter certos cuidados, simplesmente o mesmo cuidado que a gente tem na definição do IP, que é o quê? Então, não utilizar números repetidos. Tem algumas outras regras, que é, por exemplo, tanto para IP quanto para máscara, não começar com 0. E esse tipo de cuidado que tem que ser tomado. Mas, tirando isso, são os mesmos cuidados na definição de IP fixo. Não tem muita variância dos cuidados que tem que tomar para o IP, dos cuidados que tem que tomar para a máscara. Bom, existe um monte. Eu não vou saber todos para te falar a verdade. Uma das partes que mais diferem a frequência, quando a gente pega lá no G e tudo mais, elas são frequências, a gente trabalha com Wi-Fi de 5 GHz, e quando a gente trabalha da E para baixo é 2.4 GHz. Quando a gente trabalha na 5 GHz, ela vai ter um alcance menor, porém ela é muito mais rápida, e quando a gente trabalha no 2.4, ela tem um alcance maior, mas a velocidade é um pouco mais lenta. Existe uma série de outras normativas. Então, ali a B, C, e todas elas trabalham em 2.4. As diferenças entre elas são mínimas. Para nós, usuário final, é praticamente 0. Mas qual que é a diferença? Você vai ter um pouco mais de velocidade, eles foram fazendo mudanças no protocolo de acordo com as tecnologias eletrônicas que foram surgindo, para que, por exemplo, começou a surgir antenas mais potentes, transmissores mais potentes, dispositivos moduladores mais potentes, então todos esses dispositivos permitiram que fossem fazendo pequenas mudanças no protocolo para que o Wi-Fi ficasse o que a gente tem hoje, né? Que é um protocolo lindo, se a gente for parar para pensar, porque ele é muito rápido, muito versátil, não é à toa que é o protocolo mais utilizado para se levar a internet a todo lugar, mas como eu citei para vocês no nosso vídeo, ele pode não ser usado somente para isso, porque ele faz um trabalho muito legal na camada física de enlace, ele te entrega uma camada física de enlace pronta, então ele é muito, muito, muito bacana. Quando a gente tem essas diferenças, é mais para isso, foram a própria evolução do protocolo junto com os próprios equipamentos que foram evoluindo. Mandaram só antes do Jefferson, Josué falou de PWM. Pessoal, PWM é alguma coisa bem interessante, é que a gente vai fugir muito do negócio, mas eu vou tentar resumir para vocês em 15 segundos. O PWM, quando você tem algum dispositivo que consegue fazer modulação por largura de pulso. PWM quer dizer a sigla Pulse Width Modulation, então é modulação por largura de pulso, que é o quê? Nós vivemos em um mundo praticamente analógico, mas nossos dispositivos são digitais. Aí digamos, por exemplo, que eu queira dimerizar uma lâmpada ou controlar a velocidade do motor. Então eu tenho uma oscilação de clock, que eu vou de 0 a 5, vamos tratar em números. Eu tenho lá, de 0 a 5 volts é a minha saída, só que eu só trabalho em digital, então ou é 0 ou é 5 volts. Mas eu não quero ligar na força máxima, eu quero ligar em 80%. Então se eu passar 80% do tempo
em nível jogando 5 volts e 20% do tempo jogando em nível baixo, nível 0, eu consigo simular como se eu tivesse uma saída digital em dispositivos eletrônicos. PWM, gente, é uma das coisas que mudam muito a nossa vida para a gente conseguir lidar com coisas analógicas através de dispositivos digitais. É uma coisa largamente utilizada hoje, tanto em mais no hardware, obviamente, mas tanto em CLPs, microcontroladores, sistemas embarcados e por aí vai, é muito bacana. Só achei legal você ter comentado aí, de dar só uma prévia do que é essa modulação por ladura de pulso, o que é o PWM. Cara, para te falar a verdade, se o cara utilizou um cabo par trançado, que seria o cabo de rede que você está falando, com apenas 4 fios, provavelmente ele cometeu algum erro, tá? Ou ele está utilizando o cabo de rede para utilizar em algum outro protocolo. Para levar internet, o ideal é que se trabalhe com 8 fios. É a lógica geral do par trançado. Se ele tiver com 4 fios, ou ele errou, ou está sendo utilizado de alguma forma diferente ali, está sendo, como vamos dizer, está sendo utilizado, ou não necessariamente está sendo utilizado por algum outro protocolo, algum subprotocolo, mas o ideal para par trançado, se você for levar a internet, não é utilizar com 4 fios, não. Cara, o SSL, a gente vai falar mais sobre ele nas aulas de modelo OSI. Mas, resumidamente, ele é um protocolo de segurança que não é o Security Shell, alguma coisa. E ele ajuda na nossa camada mais de aplicação para a parte de segurança. O funcionamento a fundo dele já foge até um pouco até da disciplina mesmo. Mas, por exemplo, a criptografia é uma das funções deles, e outras funções de segurança no geral. O LoRaWAN, eu acho que tem uma imagem que eu posso usar para mostrar para vocês. Deixa eu... Não, eu não vou conseguir achar aqui nesse curto tempo. Mas, enfim, só para... se ele é considerado WAN ou WPAN, cara, para WPAN não, ele seria W1, pode ser W1, WLAN ou W1, né? O WMAN e o WLAN. O mais comum ali para o LoRaWAN seria o WMAN, Wide Metropolitan Area Network. Porque ele como você mesmo falou, ele já é um caso de telemetria com alcance grande, então ele é mais para você atender ali redes metropolitanas, né? Redes metropolitanas sem fio. Eu sei uma imagem muito legal de LoRaWAN, mas eu não vou conseguir achar aqui agora. Estou até... Enfim. Bom, professor, a gente teve bastante perguntas aqui. Está chegando no finalzinho da nossa transmissão. Vou lembrar a todos que a gente tem a enquete. Vou colocar aqui no nosso chat. É importante que todos participem. Se o professor quiser colocar as suas considerações. É isso aí, pessoal.
Gostaria de agradecer a todos que puderam comparecer aqui, que estão conosco aqui hoje, agradecer a todos que participaram, mandaram suas perguntas, e nos vemos então na terça que vem, para falarmos então de modelo OSI. Obrigado, pessoal. Foi muito boa a aula hoje. Tivemos bastantes perguntas, a participação foi legal. Os próximos assuntos ali que o pessoal andou se antecipando, acho que o professor consegue dar mais detalhes nas próximas aulas. Tenham todos uma boa noite.